somos todos reconciliados com Cristo, mediante a sua graça divina, graça que nos alcançou, graça irresistível. Porque o pecado não terá domínio sobre vós, pois não estáis debaixo da lei, mas debaixo da graça. Graça que nos libertou, nos salvou e nos deu novidade de vida. Porque a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens. Portanto, você, meu filho, fortifique-se na graça que há em Cristo Jesus. Esta é uma mensagem do ministério Reconciliados com Cristo. Quero dar as boas-vindas a todos vocês que nos sintonizam via internet em todo o planeta. Eu recebo que os olhos do teu entendimento já foram iluminados, que tua confissão melhorou e, por consequência, as bênçãos de Deus estão se manifestando em tua vida. Eu recebo que a cobertura de anjos cobre todos vocês e que esta palavra será levada por todos vocês a outras pessoas. Abençoadas, abençoados. Olá, abençoados e abençoadas, sejam todos muito bem-vindos. É um privilégio para mim novamente estar aqui com você, reinando em vida, e ministrar esse tema tão especial que eu anotei por aqui, a tua mente e o teu corpo. Esse é o tema que eu vou compartilhar hoje com todos vocês, mas antes eu penso que você merece uma explicação. Como você sabe, minha mãe está passando um evento aí na sua saúde, né? Já tem 98 anos, no próximo dia 12 de outubro ela vai completar 99, e ela teve uma certa dificuldade, passou mal, teve internada. Então eu me uni com meus irmãos, me mudei aqui uns dias aqui para o quarto dela, para a casa dela, né? E estou cuidando dela, e a mim me coube decidir que alimentação ela vai ter. Como eu conheço um pouco acerca disso, estou me especializando em metabolismo, então eu pude comprovar aqui que funciona aquilo que eu estou aprendendo. Então você vai ver aqui alguns dias, só alguns dias, daqui a pouco a gente volta ao cenário normal. Você vai ver que aqui esse cenário é o guarda-roupa do quarto da minha mãe, é um local que tem um pouco mais de claridade, para que essa transmissão fique de boa qualidade para você. Outra coisa que eu quero te explicar, é que hoje, dia 2 de outubro de 2022, na quinta-feira passada eu prometi que hoje nós faríamos o tema ao vivo, né? Mas eu havia me esquecido que hoje é dia de eleição, e dia de eleição é um certo tumulto na rua, normal. E aqui embaixo, bem aqui, em frente, é um barulho que você não tem ideia, então certamente atrapalharia a nossa transmissão se fosse ao vivo. Por isso eu resolvi gravar, porque o Claudeci, nosso amigo, nosso irmão lá de Fortaleza, no Ceará, passou uma mensagem para mim, fez contato comigo e me deu essa sugestão. Me recordou que eu havia esquecido totalmente que hoje era dia de eleição. Ele me recordou isso e, ao mesmo tempo, me deu a ideia, né, de fazer gravada. Então, eu preparei um tema de suma importância para todos os abençoados e abençoadas, que é esse tema maravilhoso chamado A Tua Mente e o Teu Corpo. Você sabe que você é um abençoado, você é uma abençoada, predestinada desde antes da fundação do mundo, mas você vive dentro de um corpo de carne. E a gente tem que considerar esse aspecto, porque senão não entenderemos como viver melhor aqui na Terra. Mas antes eu quero agradecer a Deus, o dono da minha vida, aquele que me chamou para eu
ministrar essa palavra em todos os lugares. Agradecer a minha família, a minha esposa e meus filhos que estão lá em casa. Qualquer dia eu te conto onde eu moro, atualmente. E sem eles eu não poderia estar aqui. E a você, quero agradecer imensamente a você que colabora comigo, que semeia aqui no ministério, que compartilha as nossas mensagens, as nossas ministrações. Então eu queria pedir a você, inscreva-se no nosso canal. Aqui embaixo tem uma mãozinha assim, dê um clique aí, diga que você curtiu. E no decorrer da ministração aparecerá por aqui como é que você pode fazer para plantar a tua semente aqui no Ministério Reconciliados com Cristo. Eu digo isso porque aqueles que têm plantado aqui têm colhido. Eu tenho recebido notícias de muitos abençoados que estão plantando aqui no ministério e estão colhendo. Eu fico feliz de ver todo mundo prosperando. Essa é a ideia, né? Então, a tua mente e o teu corpo. Existem pessoas que pensam que nós acreditamos que somos três, né? Trinitários, diria eu. E nós não somos. Nós somos corpo e espírito. A alma é o resultado da vida espiritual dentro de um corpo. Isso é a alma, né? É quando você tem acesso a esse tipo de sentimentos, porque você não é o corpo, você é o espírito que habita num corpo. Então você é um tesouro num vaso de barro. Você não é dois tesouros, nem dois vasos de barro. É um tesouro em um vaso de barro. Então, eu quero ler para você aqui Romanos 7,14, para a gente começar aqui, e diz assim, Romanos 7,14. Porque sabemos que a lei é espiritual, mas eu sou carnal, vendido ao pecado. E então, aqui diz, Paulo está dizendo, está explicando, que se a lei é espiritual e eu sou carnal, então eu vou dizer para Moisés se apartar de mim, certo? Porque eu vou tentar cumprir os mandamentos que são espirituais, que são muito bons. Agora, esses 10 mandamentos são muito bons, o problema é que você é carnal e é vendido ao pecado. Então, é melhor usar a lei como um espelho, mas deixa Moisés lá, porque eu não vou cumprir, eu não vou poder cumprir. Por isso foi que Cristo morreu, verdade? Para cumprir por você e poder imputar isso no teu espírito, isso que está na tua verdadeira identidade. Então, é por isso que Paulo fala, eu me deleito na lei de Deus, mas nos meus membros eu vejo uma outra lei que guerreia contra a lei da minha mente. Então, esse verso aí, esse capítulo é bem interessante, porque depois leia Romanos capítulo 7, eu vou ler aqui o verso 17, diz: de maneira que já não sou eu que faço isso, mas o pecado que mora em mim. Ou seja, já não sou eu que faz aquilo. Como é que não sou eu se fui eu que fiz? Então, parece que Paulo está dizendo assim, não, eu não. É por isso que nas religiões, quando essas pessoas do sistema religioso acontece alguma coisa ruim com eles, eles dizem, não fui eu, não, foi o diabo que me fez fazer isso. Então eu quero compartilhar um pouco a respeito disso com você, porque o apóstolo Paulo aqui, ele tem que dividir, separar a tua verdadeira identidade, separar o teu corpo do teu espírito. E é por isso que nós vamos ler aqui bastante. Aqui tem revelação, né, de consolo, de santidade, de edificação, de consolo, como já disse, né? Então, esse capítulo 7 é precioso. Verso 21 em diante diz assim, vou abrir aspas aqui para o apóstolo Paulo, diz assim, então, querendo eu fazer o bem, eu encontro essa lei, que o mal está em mim, essa é a lei. Porque, de acordo com o homem interior, eu me deleito na lei de Deus, mas eu vejo outra lei nos meus membros que se rebelam contra a lei da minha mente e que me leva preso à lei do pecado que está nos meus membros. Miserável homem que sou, quem me livrará desse corpo de morte? Dou graças a Deus por Jesus Cristo nosso Senhor. De maneira que eu mesmo com a mente, e é isso que é o tema de hoje,
Com a mente eu sirvo a lei de Deus, mas com a carne, a lei do pecado. Então, abençoados, eu queria que você dividisse isso, aceitasse esse convite do apóstolo Paulo, né, de como dividir a tua mente, a tua verdadeira identidade, que é sinônimo de espírito, verdade? Como é que se divide isso para que você possa estar na identidade saudável, né? Que você possa dizer claramente, eu sou um tesouro, eu sou uma pessoa decente, eu sou uma pessoa boa, eu sou uma pessoa perfeita. Mas eu ando com um carro que se chama Gênero Diabo, que é aquela que faz eu cometer erros, tudo aquilo que aconteceu durante toda a minha vida. Mas em si, minha verdadeira identidade é um espírito perfeito. Por isso é que Paulo diz aqui, a congregação dos espíritos justos feitos perfeitos. Então, você tem que dizer que você é perfeito e admitir que é perfeito, que quer fazer o correto, que quer fazer o bem. Mas, ao mesmo tempo, você precisa entender que precisa governar o corpo e tem que saber como é que você governa esse corpo. Esse é o propósito de hoje, porque o mundo em que a gente está, ele não acredita nisso. O mundo, as pessoas normalmente andam com o gênero maligno em cima e não sabem que podem se apartar desse mal aí que está na vida deles e que o instrumento para isso é esse ensino, a ciência que explicamos aqui. Então, dessa maneira, poderem viver no espírito, porque quando você consegue fazer isso, você descobre a tua verdadeira identidade, que você não é um viciado, que você não é um bêbado, que você não é uma prostituta, que você não é um ladrão, que você não é mentiroso, você é um espírito perfeito. Mas, por desconhecimento, porque ninguém nunca te explicou o evangelho, você nunca pôde fazer diferença entre essas coisas. É por isso que, aqui novamente, né, no verso 25, diz aqui, dou graças a Deus por Jesus Cristo nosso Senhor, de maneira que eu mesmo, com a mente, sirvo a lei de Deus, mas com a carne. Então, se eu tentar usar a minha carne para alguma coisa, eu vou servir a lei do pecado. Eu vou terminar servindo a lei do pecado. Olha só o que eu vou dizer. Você não tem que pecar, né, para servir a lei do pecado. Você já é na carne pecado. Por isso é que o apóstolo Paulo nos dá esses conselhos, né? Porque o teu corpo representa a lei das obras. A tua mente representa a lei da fé. Né? Então, por isso é que ele diz que pela mente você vive por fé. Agora, com o corpo você vive por obras. Então, quando você quer viver por obras, você entra na lei do pecado. Então, novamente aqui em Romanos, agora o capítulo 8, verso 1, que isso é uma sequência, diz assim, portanto, agora já não há nenhuma condenação para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Mas é claro que não há condenação para nós, se nós já sabemos quem somos, vivemos assim. Mas a pessoa que não sabe dividir isso, ele encontra condenação todo dia, toda semana, e vão para o sistema religioso, e lá é ensinado para eles pedir perdão, se ajoelhar, se verem em pecado, andar pela carne, porque andam pela lei, então elas se veem em pecado, porque não podem andar pela mente. E aí elas julgam suas obras, mas qual é o resultado? Má consciência para eles mesmos, e pensam que são maus, pecadores, não posso, o Senhor está muito longe de mim porque eu sou um pecador. Não, o Senhor está na mente. Se você não dividir isso não vai te ajudar. Entendeu? Esse tema é precioso. Eu penso que vai fazer mudar a tua vida para sempre, né? Porque quanto tempo você vai a alguma religião e não conhecia essa verdade? Essa verdade que te ensina a separar essas coisas, né? Então, esse mundo aí vive num caos, porque imagina viver com uma consciência debaixo de carne, se achando pecador, se achando debaixo da lei do pecado. Aqui eu li para você. Pela carne, você entra na lei do pecado. Então, qual é a consequência? Viver em desordem, vício, adultério, fornicação, briga, ódio, ira. Essas são as obras da carne. Por isso aqui em Gálatas capítulo 5, 16, está escrito aqui, andai no Espírito,
ou seja, andai na tua mente. E aí você não vai satisfazer os desejos da carne, porque os desejos da carne são contra o espírito. E o do espírito contra a carne. É uma dualidade. O desejo da carne é contra o espírito. Em outras palavras, você tem um corpo que procura te maltratar toda hora. Você pode ter planos maravilhosos, e aí te saem mal por algum motivo. É que a luta, a culpa não é ninguém que está fora. A culpa é a tua própria carne. Esse é o teu único adversário. Então, se você não sabe lidar com isso, isso vai te atrapalhar. Todo dia um pouquinho, até te derrubar. Por isso é que o verso 17 aqui de Gálatas diz que o desejo da carne é contra o espírito, e o do espírito, naturalmente, né, é contra a carne, e eles se opõem entre si. Isso seria muito fácil lidar se fosse algo que estivesse fora de você, bem longe de você, mas você está dormindo com o teu adversário todo dia. Então é necessário essa ciência para você saber dividir isso na cama da tua vida. Espera aí, fica aí, porque você é a lei do pecado, e aqui é a mente de Cristo. Então, não deixe esse monstro crescer e virar uma bola de neve, e um dia vai explodir, vai fazer você cometer tantos erros que você vai sofrer muito, porque a tua verdadeira identidade é espírito. Então, isso aqui está acima de qualquer psicologia, qualquer filosofia, qualquer ensino. Porque o psicólogo, ele estuda a conduta humana e tenta melhorar isso tudo aí, com muita força de vontade, dedicação. Mas ele trata com carne de ajudar a carne. Isso é um engano tremendo. Se você está estudando isso, bom, se você já tem teu diploma, certamente você vai saber utilizar como experiência de que isso só não serve. Porque a carne não pode ajudar a carne. A única coisa que pode governar e levar cativo as intenções da tua carne é o espírito, entendeu? Mas o espírito, ele... quando a gente fala em andar em espírito, né, as pessoas pensam que é andar de joelho, andar com o vestido lá no chão e aleluia, aleluia. Não, andar em espírito é andar usando um conhecimento que está na tua mente, que alimenta a tua mente, que está nas 14 cartas do apóstolo Paulo e que identifica a tua verdadeira identidade, entendeu? Isso é andar em espírito. E o mundo não conheceu isso, porque o mundo que recebeu foi religião. E religião é andar pelas obras, pela carne. Lei do pecado, entendeu? Então, é claro que nós também passamos ali. Isso é como uma metamorfose da mosca, né, do gusano com a mosca que sai voando. Passamos por lá, mas agora já estamos em outra glória. Já não voltamos mais para o sistema religioso, porque passamos por lá e isso, em algum momento, isso nos foi até certo ponto proveitoso, porque hoje podemos falar com conhecimento de causa. Quando eu me refiro aqui ao sistema religioso, eu me refiro a algo que eu conheço, que eu passei, que eu vivi, que eu conheci, que eu estive ali, que eu promovi, que eu semeei lá, que eu trabalhei, que eu me dediquei lá, que eu dei meu tempo ali, que eu acreditei naquilo, pensando que ali era a verdade, mas não era essa verdade. Quando essa ciência me alcançou, quando Deus, aprove a Deus iluminar os olhos do meu entendimento, então agora eu me sinto devedor de ministrar para você essa verdade que é capaz de modificar a tua vida. Porque a tua carne insiste toda hora e você não pode desistir de dominá-la, de mantê-la no seu lugar, porque você já sofreu muito com a tua carne para deixá-la por aí sozinha e colocar a culpa nos outros. Não, eu fiz isso por causa daquele parente, daquele vizinho, ou porque eu não tive condições, ou porque meu pai era alcoólatra, ou porque minha mãe não me deu atenção. Olha, você tem toda a razão, mas a revelação diz que você não tem que ficar assim, você tem que entender as duas fontes que estão em você. Tem uma fonte que é amarga e outra fonte que é doce. Uma é gênero diabo e outra é gênero Cristo. Uma é o bem e outra é o mal, né? Uma é Deus, outra é o diabo. Uma é a lei do pecado e outra é a lei da fé. Então, em Romanos 7 mesmo, diz que você já é daquele que ressuscitou. Se você entender isso aqui, isso nos dá a entender que nós vamos ser revestidos por outro corpo, porque diz aqui em Romanos 7,4, olha, vocês já morreram
para a lei de Moisés, que é a lei do pecado, pelo corpo de Cristo, Jesus de Nazaré, né? Para que sejais de outro, ou seja, daquele que ressuscitou dentre os mortos, a fim que, dessa maneira, darmos fruto para Deus. O que isso significa? Isso significa que quando Cristo foi à cruz, depois que ressuscitou, ele fez morada em você. Por isso que o apóstolo Paulo diz em Colossenses capítulo 1, verso 27, que Cristo mora em você. Então, quando Cristo fez habitação em você, agora você já é dele. Não é para ver se você vai aceitar, fica batendo na porta do lado de fora para ver se você abre e aí aceita Jesus. Não. Ele já fez morada em você e isso obedeceu à lei de imputação. Ou seja, essa é uma lei espiritual que diz que Cristo já mora em você. Então, você não pode se perder. É por isso que aqui ensinamos que a salvação espiritual não se perde. Porque se a salvação espiritual se perdesse, significaria que Cristo poderia se perder. Mas Cristo não pode se perder, porque ele mora em você. Então você não pode se perder, porque Cristo mora em teu espírito. Está me entendendo? Agora, uma coisa é que Cristo mora já em teu espírito, assim como mora no espírito de todas essas pessoas que estão passando aí fora. Outra coisa é que essas pessoas saibam disso e possam julgar direitinho o que nós estamos falando e dividir o que é a lei, o que é graça, o que é a carne, o que é espírito, né? O que é a lei do pecado, que está em toda a carne, e o que é a lei do espírito de vida em Cristo Jesus, que está na mente de Cristo. Por isso eu comecei dizendo que essa identidade, essa vida tua tem duas identidades. Né? A identidade carnal tem a mente carnal, a mente natural. E a identidade espiritual tem a mente de Cristo. Em outro lugar, em 2 Coríntios, capítulo 5, o apóstolo Paulo diz que nós seremos achados vestidos e não desnudos. E gememos, ele usa essa expressão. E nós, enquanto estamos aqui, gememos. Porque é uma luta grande você ser um espírito perfeito, abençoado, mais que vencedor, completo, né? Vivendo dentro de um corpo diabólico, maquinador, malvado, caído, que se deteriora, que te leva a trair, que te leva a fazer coisas equivocadas, que te leva a avacalhar tudo, que te leva a não se responsabilizar por tuas coisas. Isso é a tua carne. E se você não dividir isso, abençoado, o destino final é a morte, no sentido de você se entregar a que tua carne te domine para sempre. Então é uma batalha diária. Por isso esse tema de hoje, eu anotei aqui, se chama A Tua Mente e o Teu Corpo, né? Porque o Evangelho diz que o espírito, que é o homem interior, ele se deleita em fazer as coisas bem, fazer as coisas corretas, né? Você se sente bem assim. Mas também no mesmo lugar diz que o homem exterior, ele se corrompe, você sabe? Ele se corrompe porque ele vem dali. Ele vem de corrupção. A tua carne, ela vem de corrupção. A tua carne não vem de renovação. Por isso é que um dia você vai deixar esse tabernáculo, né, vamos dizer, esse tabernáculo de carne, esse corpo de carne, e vai voltar para o lugar de onde você veio. E quando acontecer isso, você não vai mais precisar de evangelho. Por quê? Porque evangelho é a ciência de Deus para tratar com você enquanto você está aqui, vestido de carne. Por isso eu rogo a todos vocês que procurem colocar em prática tudo o que está sendo ensinado aqui, toda essa admoestação que aqui eu faço, né, dia sim, dia não, invariavelmente, aqui nos nossos canais, porque eu te garanto que isso funciona. Eu te garanto que se você coloca em prática, você vai viver feliz, você vai viver em saúde, porque a vida de Cristo imediatamente toma conta do teu corpo, entendeu?
Você vai viver em paz, porque a graça, o resultado da graça é paz. Por isso o apóstolo Paulo dizia graça e paz. Você vai ter vida longa, porque isso agrada a Deus, e você sabe que isso agrada a Deus, né? Então isso te dá vida longa, você se deleita nisso aí. E você vai viver essa vida em prosperidade. Você não vai viver uma vida de escassez, sabe? Você vai viver uma vida em que nada te falta. Você vai viver uma vida em que você pode cumprir isso, cumprir aquilo. Você vai viver uma vida de plantar e colher, né? Porque você vai compreender que a vida do Espírito é uma vida maravilhosa. Então, vou repetir essa frase. Eu te garanto que isso funciona, porque eu vivo assim. E se isso fosse mentira, você veria em meus olhos e perceberia na linguagem do meu corpo. Uma pessoa que tem a idade que eu tenho, né? Eu tenho 25 anos, eu sou jovenzinho. Quando alguém me pergunta a minha idade, eu resolvi parar nos 40, né? Então as pessoas dizem, algumas, né, se atrevem e dizem assim: Pedro Kelly, quantos anos você tem? Qual é a sua idade? Aí eu respondo: eu tenho 40 e 24. Essa é a minha idade, 40 e 24. Isso é uma boa maneira de você se manter aí nos 40, sem remédio, sem dores, fazendo meu exercício, comendo minha alimentação fácil, né, de comer, e não cara, muito, muito mais barata do que era antes, quando eu comia pacotinhos e pacotinhos de goiabada e biscoito recheado. Agora ficou mais barato, só que ficou mais saudável, ficou melhor. Então o templo do Espírito de Deus começa a reagir, teu sono melhora, teu intestino regula, e tudo isso eu devo à graça de Deus, que disse que eu sou o tesouro que mora dentro do vaso de barro. Olha, o vaso já é de barro. O corpo já se corrompe, independente de eu fazer alguma coisa ruim com ele. Ele já se corrompe. Ele já está viciado nos desejos enganosos, independente de eu fazer alguma coisa com ele. Então, independente de qualquer coisa, ele já é ruim. E se eu enfiar no meu corpo coisas que eu sei que são ruins, imagina, vai potencializar essa ruindade toda. É muito diabo junto. Então, esse era o tema que eu queria compartilhar com você. Espero que você tenha desfrutado. Já te expliquei o motivo pelo qual hoje tive que fazer gravado, mas um tema maravilhoso que eu penso que vai agregar na vida de todos aqueles que estão participando comigo até aqui, né? Eu não posso terminar sem agradecer a você que tem semeado aqui no Ministério. Muito agradecido, porque por causa da tua semente eu posso estar aqui ministrando essa palavra que transforma vidas, né? Então, aqui direto dos estúdios do quarto da casa da minha mãe, cuidando dela com muito carinho, também graças a você, eu quero, agora na tua tela vai aparecer aí os nossos códigos Pix, para que você possa enviar tua semente. Hoje é dia 2 de outubro, e eu confesso que hoje você colha tudo aquilo que você plantou em setembro, né? Porque a palavra é fiel e verdadeira, e diz que Deus dá semente a quem semeia, né? 2 Coríntios capítulo 9, verso 10. Deus dá semente a quem semeia. Então, olha a guerra aí acontecendo na tua mente nesse momento, que eu acabei de falar. A tua mente, né, e o teu corpo. Esse é o título da nossa ministração hoje. Mas na hora de semear, a tua mente quer semear, mas o teu corpo não quer deixar você semear. Você está me entendendo? Então essa é a luta constante, né? A tua mente sabe o que é correto diante de Deus. Se você tem um matrimônio, né, por exemplo, mas a tua carne ou o teu corpo, ele quer avacalhar com isso, né? Ele quer dar uma escapulida. É assim. A tua mente sabe que você tem que
tomar certas atitudes e ter certos cuidados, mas o teu corpo quer que você relaxe. Então, na área da prosperidade, acontece a mesma coisa. E essa luta só depende de você para que você prospere. Você sabe o que tem que fazer para prosperar e você sabe o que tem que fazer para você dominar a tua carne. Então, apareceram aí os códigos Pix, né? Eu declaro que em outubro você colhe o que semeou em setembro. Mas não deixe de semear, porque essa é uma instrução do apóstolo Paulo. Terça-feira eu volto, às 8h30 da noite, com outro interessante tema. E tudo isso eu compartilho com você, para que você renove tua mente e transforme tua vida. Então, até a próxima. Abençoados, abençoadas. Não se esqueça, inscreva-se no canal, dê um like, compartilhe e semeie. Declaro você reinando em vida. Tchau. Esta é uma mensagem do Ministério Reconciliados com Cristo.